Então, o uso da razão é uma prova, porque como conhecimento da afirmação, a negação das proposições e a doutrina da contradição pertence a quê? A capacidade racional. Então, o julgamento é fundamental para que a gente avalie as coisas com base naquilo que elas são ou não são. Então, é fundamental. Deus é extraordinário. Ele cria a gente assim. Duas coisas para que talvez algumas se desnuviem para vocês. O que, por exemplo? Veja, quando Deus cria o homem, Ele cria o homem, e o homem como uma criatura, ele é absolutamente dependente de Deus. Nunca se esqueçam disso. Eu ia fazer a barba hoje, mas eu fiquei com preguiça, então acho que amanhã eu vou fazer. É provável. Eu não gosto de fazer a barba à tarde nem à noite. Me incomoda. Mas amanhã, se Deus quiser, eu vou fazer. Mas isso é um movimento absolutamente natural e a gente não pensa. A gente não pensa que, como criatura, para fazer a barba, nós precisamos de Deus. Se Ele não energizar a gente morre. Você não consegue fazer a barba. Você não consegue pintar o cabelo. Você não consegue ir na manicura pintar as unhas. Aliás, eu estou falando para minha filha, pelo amor de Deus, filha, é mais fácil comprar o negócio para pintar em casa, porque é R$50 para pintar uma unha, é um pedaço do figo. Pelo amor de Deus, minha filha, um acetona, um negocinho, é mais barato, minha princesa. Faz isso. É, pai, mas para tirar cutícula é só lá, não é aqui em casa, não. Falo, meu Deus do céu, minha filha. Aí, graças a Deus, a cada 60 dias ela está fazendo a unha. Para me ajudar, né? O que é, Baiana? Você já quer falar? Sangue e fogo. Quer dizer, você está do lado da minha menina, está me lascando. Deixa eu vou falar para ela, vou falar para a Edinha, tá? Eu arrumo gente para andar comigo, aí ela quer me dar nas costas. 70 conto, tá caro, hein? Pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. 70 é pé e mão? 70 é pé e mão. Estou falando só as mãos. Agora eu estou sabendo melhor, porque pé e mão lá em Cuiabá está 90 pau. Ave Maria, pelo amor de Deus. Ó. Estou isolando na madeira. Está gravando tudo lá. Pastor Nelson, herege. Herege. Se a gente não fizer isso, vocês dormem, tá? Então, de vez em quando, nós faz. Mas deixa eu voltar aqui. Então, a Escritura Sagrada, como fundamento da razão para a nossa vida, ela nos ajuda a fazer a avaliação de todas as coisas que nos envolvem, para que a gente consiga entender melhor as Escrituras como palavra de Deus. É algo cada dia mais necessário e fundamental para a vida da igreja. Ok? A razão não pode julgar o poder de Deus com base nos princípios naturais. Mas ela não significa que ela não possa julgar o poder de Deus com base na revelação. Com base na revelação pode. Ontem a senhora falou uma coisa para mim, que é uma coisa que é uns textos difíceis da Bíblia. Tem uns textos difíceis, não é verdade? Não é verdade? Que você fala, meu Deus do céu. Aí você vê, por exemplo, o céu aberto e Deus falando lá no monte. Este é o meu filho amado, em quem sinto prazer. Aí aparece Moisés, representante da lei, aparece Elias, representante do profeta. Não está escrito lá? Aí, por que aparece? Aparece porque um não morreu. E o outro, porque aparece se tinha morrido. Para mostrar que a doutrina da ressurreição não é coisa do Novo Testamento, é coisa do Antigo Testamento. Está preconizada a doutrina da ressurreição naquele que é o profeta de Deus, o homem mais manso da terra, figurado na pessoa de Moisés. Simplesmente por isso. Mas uma coisa interessante acontece ali. O quê? Como que alguém que não morreu aparece da maneira com que aparece? Ele não recebeu um corpo de glória ainda? Não. Não. E nem podia ter recebido. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, vai dizer que
Cristo é as primícias dentre aqueles que dormem. Então, o primeiro a receber um corpo de glória é Cristo. Quando Moisés apareceu, ele apareceu nas características daquilo que a tradição oral falava. Então, quando eles viram, eles entenderam que era Moisés e era. Quando eles viram Elias, provavelmente vestido com a pele de carneiro e com as coisas específicas da vestimenta como Elias era. Ele não recebeu um corpo de glória, ainda que Deus não o tenha deixado perecer pela providência providencial dele em relação à humanidade de Elias. Mas essas coisas estão ali. Elias não podia receber um corpo glorificado, porque senão ele seria as primícias antes de Cristo. E ele não podia fazer isso. Por quê? Porque a Escritura explica a Escritura. E ela diz que Jesus Cristo é as primícias do que dorme. Portanto, ele foi o que, depois que ressuscitou, nunca mais morreu e recebeu um corpo glorioso. Um corpo que tem aspectos diferentes, dos quais nós temos no sentido, por exemplo, de quebrar a lei da gravidade, assentar-se à destra do Pai, atravessar uma parede. Eu não sei se isso vai acontecer conosco, mas isso aconteceu com ele. Os discípulos estavam trancados numa sala, de repente Cristo apareceu, mas ele não era um corpo holográfico. O que significa um corpo holográfico? É aquilo que projeta aqui. Não projeta aqui, de domingo, os cânticos? Aquilo é uma holografia. Você vem aqui e pega ele? Não, Jesus você pegava. Ele disse, põe a mão aqui para você não saber se sou eu. Tem peixe aí? Tem, quero comer um pedacinho. Não está escrito? Ele comeu, ele bebeu. Então não era igual aqueles filmes que a gente tinha em desenhos animados de antigamente, que eu assistia quando eu era criança, né? Agora não existe mais. Aí o cara tomava um tiro de chumbeira. Aí ele tomava água, vazava para todo lugar. Lembra disso? Não lembro, porque vocês são crianças. Só quem é mais assim da minha idade, de 50 a mais, que vai lembrar disso aí. Mas eu lembro. Então era assim, né? Cristo não. Ele tem corpo físico. Então pegaram nele, tocaram nele, né? Abraçaram ele. Ele comeu com os discípulos. Todas essas coisas da humanidade que precisa ser mantida, ele permanece. Mas era um corpo glorificado. Ele não era mais um homem feio. Porque a Bíblia diz que ele era um homem feio, de quem as pessoas escondiam o rosto. Ele era desprezado pela sua feiura. Está lá na Bíblia. Vocês já leram. Isaías 53. Não é verdade? Está lá. Agora ele tem um corpo de glória. Um corpo resplandecente. Esse corpo o João viu. João viu lá no céu. Meu Deus do céu. Aquela coisa branca, aquela coisa que coisa espetacular, extraordinária. Então, quando você olha para esse tipo de questão, na pessoa do Redentor, você vê um corpo glorificado. O Elias não tinha esse corpo glorificado. Moisés não tinha esse corpo glorificado. E não tem até hoje. Então, na segunda vinda do Redentor, nós receberemos um corpo de glória. E eu vou falar a verdade para vocês. Sabe o que eu vou falar a verdade para vocês? Eu acho que nós vamos receber o corpo de glória primeiro do que Elias. É mesmo, pastor? Não, porque eu segui a ordem bíblica. A ordem bíblica diz o quê? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, capítulo 5. Que quem está morto tem prioridade. Se Jesus Cristo voltasse agora, então os mortos em Cristo ressuscitariam. Correto? Eles receberiam um novo corpo. Correto? Eles seriam levados para o céu. Correto? Aí depois, nós ia ser transformados. Por último, nós. Então, se Elias está vivo, e ele está, eu creio absolutamente nisso. Se Jesus Cristo viesse agora, se você tem parente, irmão, pessoas que morreram em Cristo, eles têm prioridade. Eles são ressuscitados primeiro, eles recebem um corpo de glória. Aí os que estão vivos, depois, é que recebem nesta ordem. Então, é até bom estar morto. Esse é o silogismo, essa é a lógica. Tá? Então, são curiosidades bíblicas que a gente aprende a entender a dimensão da Escritura numa perspectiva maior, num contexto mais amplo do que geralmente, às vezes, a gente vê. Ok? Olha, foge a nossa concepção material. Cristo está à destra do Pai e o Espírito está com eles, reinando no reino de glória. No entanto,
Deus está aqui, o Espírito está aqui e o Filho está aqui. Porque Deus é eterno, invisível, Espírito. O Filho, no que diz respeito à sua divindade, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E o Espírito que procede do Pai e do Filho também está. Então, eles estão aqui, mas Cristo está sentado à direita do Pai, mostrando uma relação, vamos dizer assim, de localização. Ele está no céu intercedendo por nós. Ele é o nosso grande mediador. A atividade de Cristo não termina quando ele ressuscita dentre os mortos. Ela continua nos atos mediatórios, aonde ele intercede por nós constantemente diante do Pai. Ok? Alguma pergunta?